Bom dia, alunos e alunas do Colégio Estadual Aires Virgínia Machado. Então aqui, professor Sérgio, de História e também de Geografia. Vou falar para vocês aqui uma aula então, sobre a crise de 29, né? Crise de 1929, ou também chamada de a grande crise do capitalismo, ou simplesmente crise de 29. Tá? Então, o que foi essa crise? Né? A crise econômica profunda que atingiu diversos países do mundo, né? Iniciando em 1929, mas basicamente da década de 30 quase toda, né? Levou a crise a vários países do mundo. Tá. Então, vamos tentar entender aqui. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a primeira GM aqui, Primeira Guerra Mundial, nós já estudamos aí, para relembrar. A economia dos Estados Unidos ela tinha se tornado a maior economia do mundo. Os Estados Unidos tinha se tornado a maior potência econômica do mundo a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, os Estados Unidos vai aumentar muito sua produção, né? Basicamente, continuar aumentando, produzindo cada vez mais. A indústria, tanto a indústria quanto a agricultura, a agropecuária nos Estados Unidos cresceu muito. Então, para vocês terem ideia, em 1920 aqui, a indústria dos Estados Unidos era responsável por 50% de toda a produção industrial do mundo. Então, a metade da produção industrial no mundo dos Estados Unidos é quem produzia. Então, a agricultura também tinha crescido rapidamente, impulsionado, né, uma intensa mecanização do campo, né, com a chegada da energia elétrica, inclusive, na área rural dos Estados Unidos. Então, aumentou muito a produtividade, a produção agrícola dos Estados Unidos. Então, aí os Estados Unidos continuou produzindo, aumentando sua produção. Aí esse período vai ser chamado, inclusive, de Anos Felizes, tá? Anos felizes, esse período dos Estados Unidos. Então, final da década de 10 até 20, depois da década de 1920, vai ser chamado nos Estados Unidos como Anos Felizes, né? E American Way of Life, ou seja, caracterizado pelo estilo de vida americano, né? Então, o que era esse estilo de vida americano? Um estilo de vida marcado pelo consumo, né? Pelo intenso consumo. Ser feliz, naquela época, então, nos Estados Unidos, significava consumir cada vez mais. Então, a população consumia cada vez mais, consumia e consumia. Então, aí as indústrias continuavam produzindo, aumentando a produção, produzindo cada vez mais. Então, era o estilo de vida americano, né, marcado pelo consumismo, né? Os chamados anos felizes, né, onde a população vivia-se bem, vivia maravilhosamente bem. Então, viver bem tornava-se sinônimo de consumir cada vez mais. Então, bens eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né, que tinha na época, lógico, automóveis. Então as pessoas consumiam, compravam, e quem tinha condições comprava, trocava de carro todo ano, e as indústrias crescendo, fabricando mais, as pessoas comprando e consumindo, e cada ano comprava um carro novo e assim por diante. Então, aí isso vai chegar a um período que vai saturar o mercado, né? Vai gerar uma superprodução de mercadorias, onde os Estados Unidos não vai ter mais para quem vender. Então vamos passando aqui. Então o que vai acontecer? Com o final da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que os Estados Unidos passou a ser o grande credor, né, da Europa, no projeto de reconstrução da Europa. A Europa, então, arrasada pela guerra, pela Primeira Guerra, os países europeus, as batalhas foram lá no território europeu, enquanto os Estados Unidos ficou com seu território preservado. Com isso, então, os Estados Unidos, vendendo para a Europa, ajudando a reconstruir o Parque Industrial Europeu, rodovias, estradas, assim por diante. Então eles foram cada vez mais aumentando a sua produção, tá? Só que aí vai chegar um período que não vai conseguir. A Europa chegou um momento que a Europa, como os Estados Unidos ajudou a reconstruir a Europa, então a Europa chegou um momento que ela não precisava mais comprar dos Estados Unidos essas mercadorias. Por quê? Porque já tinha reconstruído a sua indústria, então eles começaram a produzir novamente lá. Voltaram a produzir então na Europa, nos países europeus. Com isso, vai gerar uma crise de sobreprodução, então, nos Estados Unidos, né? Aparecimento de novas indústrias, automóveis, a Bolsa de Valores de Nova York reinava absoluto. Aí foi gerando um processo também chamado de especulação, né, financeira. Como? Os caras pegavam e vendiam até o que eles tinham para aplicar na Bolsa de Valores, colocar o dinheiro em ações das empresas, né? Investir em ações das empresas na Bolsa de Valores. Então, isso foi gerando uma especulação, porque as ações das empresas foram supervalorizando. E aí, as empresas valorizando as ações, o que acontece? Muitas vezes
o valor daquelas ações daquelas empresas, o capital daquela empresa não vale. Aquela empresa não tem o capital produtivo. Se caso, por exemplo, se todos fossem querer receber tudo em dinheiro as ações investidas, a empresa não tinha um capital para devolver aquilo. Então isso é uma especulação, que ainda acontece muito hoje em dia ainda. Com essa crise do coronavírus hoje, atualmente no mundo inteiro, nós podemos ver muitas empresas que estão desvalorizando, perdendo ações, mas quando nós sairmos dessa crise do coronavírus, algumas pessoas vão ficar pobres, mas tem alguns também que vão ficar milionários, aproveitando exatamente a crise, né? Por quê? Porque, por exemplo, alguém tem um dinheiro, um capitalzinho guardado, quando uma empresa desvaloriza, ele vai lá e compra aquela empresa. Então, às vezes o cara já é rico e vai ficar mais bilionário ainda, outros nem tanto, vai ficar por conta da crise. Tá, então com isso, começou a diminuir as exportações dos Estados Unidos, houve uma saturação do mercado interno, o próprio mercado dos Estados Unidos não comprava tanto mais das empresas, das indústrias, né? E aí entrou no sistema de superprodução. Vai gerar o quê? Uma deflação. O que é uma deflação? Uma inflação é quando os produtos encarecem, né? O seu dinheiro desvaloriza. Uma deflação é o quê? Quando as mercadorias diminuem o preço, né? Então o preço vai diminuir, então houve uma deflação. Passando aqui. Então vai acontecer. Então, superprodução econômica. Então aconteceu, né, uma gradativa superprodução de mercadorias naquele momento e não tinha mais para quem vender essas mercadorias. Havia então uma grande quantidade de produtos na praça, mas não existiam compradores para esses produtos, né? Então as indústrias continuavam produzindo, fabricando, mas não tinha mais para quem vender. Então, uma crise de superprodução. Beleza? Então, aqui, consequências, né? Então, queda nos preços e nos lucros das empresas, das pessoas, dos donos das empresas, né? Redução da atividade econômica, desemprego em massa, né? Quando a empresa não está vendendo mais o seu produto, né, e ela tem um monte de trabalhadores, o que ela vai fazer? Ela vai mandar os trabalhadores embora, porque ela não tem mais dinheiro para pagar os trabalhadores. Então vai gerar desemprego, né? Continuando aqui, aí vai acontecer a chamada Quinta-feira Negra, né? A chamada Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash, né, da Bolsa de Valores de Nova York. Que vai acontecer na quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929. Então, como as ações das empresas começaram a cair, o valor dessas empresas, as ações foi caindo, as pessoas então que tinham aplicado milhões em ações dessas empresas, eles começam a ficar desesperados. Então vai gerar um pânico generalizado, então no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, inclusive foi apelidada de Quinta-feira Negra, onde 13 milhões de ações foram colocadas à venda abaixo do preço real de mercado. Mas aí essas ações foram colocadas à venda, mas não tinha mais quem comprar as ações das empresas. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais comprar, porque estava desvalorizado. Ela ia comprar, depois ela não tinha como vender, ia perder dinheiro, ia continuar desvalorizando. Então aí aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, então. A chamada Quinta-feira Negra, portanto. Beleza? Então aqui, consequências imediatas. Pequenos investidores ficaram arruinados, né? Perderam dinheiro. Muitos tinham contraído empréstimo para pegar e investir na Bolsa de Valores. O cara ia lá no banco, pegava um empréstimo, uma financeira e ia investir em ações da Bolsa. Quando as ações das empresas valorizou, ele perdeu dinheiro. Então, muitos ficaram arruinados. Os bancos reduziram o empréstimo, muitos bancos pediram falência. A falta de apoio bancário agravou também a dificuldade das empresas e assim por diante. Foi gerar uma geração em cadeia, um efeito em cadeia, né? As empresas, os bancos financeiros foram quebrando e assim por diante. Repercussão internacional. Então, a falência, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né, ela vai afetar boa parte do mundo capitalista. Nessa época, então, o mundo já estava bem interligado, vamos dizer assim, né, vários países dependiam um do outro. Então, se os Estados Unidos entrou em crise, vários países também vão entrar em crise. Então, muitos investidores e empresas redirecionaram seus investimentos para outros países, principalmente os países europeus, as pessoas que não quebraram imediato, lógico, né? Aí os Estados Unidos reduziu suas importações, né, logicamente, gerou um problema com seus parceiros comerciais. Dentre esses parceiros, incluindo nosso querido Brasilzão aqui, né, que o Brasil também dependia muito dos Estados Unidos, principalmente na compra do café. Então, quando os Estados Unidos entrou em crise,
em retração econômica, os Estados Unidos deixou de comprar, né, dos seus investidores, dos seus exportadores. Então, os Estados Unidos deixou de comprar o café brasileiro. Né? E aí o Brasil não tinha mais para quem vender o café, porque os Estados Unidos eram o nosso principal comprador de café. Né? Então, aqui, ó, os cafeicultores do Brasil perderam menos para os Estados Unidos. Então, os cafeicultores se sentiram aqui arruinados. Né? Estoques de café, milhões de sacas de café, foram o governo brasileiro, na época da República Velha, foram estocando esse café, fizeram um acordo lá para comprar e guardar, mas chegou um momento que não tinha mais como. Né? Aí, na época de Vargas, lá tiveram de queimar milhões de sacas de café, porque não tinha mais para quem vender e o café estava com preço muito abaixo. E aí acabou abalando, esse processo acabou abalando as estruturas sociopolíticas da República Velha no Brasil. Como consequência, estamos falando de 1929, como consequência, em 1930 vai ter a Revolução de 30 e o fim da República Velha no Brasil. Já vimos isso aí também. Né? Então vai acontecer o fim desse ciclo, chamada Primeira República ou República Velha no Brasil. Tá. Aí os problemas sociais vão acontecer, né? Desemprego, proletarização, né? Muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas perderam carro, perderam tudo, né? E aí muitas pessoas foram viver na rua nos Estados Unidos. Viraram mendigos, né? E muitos foram morar no trailer, né? Os americanos, os estadunidenses têm aquele costume de ter um carro e ter um trailer, né? Para passear, sei lá, ir para os ranchos, né? Para as fazendas, ir para as praias e tal. Então muitas pessoas foram morar naqueles trailers, né? Porque não tinha perdido tudo, tinha perdido casa, tinha perdido tudo, não tinha muita gente. Perante essa miséria, ó, muitas pessoas ficaram com ódio, raiva, dezenas de pessoas suicidaram, né, tiraram a sua própria vida quando perceberam que perderam tudo, tá? Suicidaram. E aí, ó, os mais atingidos foram os operários, né? Quando o desemprego, os agricultores não conseguiram vender seus produtos mais, e a classe média também viu reduzir seus rendimentos. Aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, com isso, vão ter que fazer uma alteração na sua política econômica. Né? Os Estados Unidos, que era e ainda é até hoje, mas naquela época já era um país altamente liberal na economia, né? Adepto do liberalismo econômico, de Adam Smith, né? E vários outros pensadores liberais na economia. Então os Estados Unidos teve de repensar, vamos dizer assim, esse processo econômico. Então, o que vai acontecer? Aí, o governo dos Estados Unidos eles vão ter que fazer uma intervenção, né, estatal na economia para tentar resolver essa crise. Tentar solucionar esse problema da crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores e quebra de vários outros ramos da economia. Aí eles vão fazer um processo, um plano econômico chamado New Deal. Né? New Deal, novo acordo. Né? Aqui. Lá. Quem foi? O presidente dos Estados Unidos naquela época era o Franklin Delano Roosevelt. Foi eleito, né, não naquela época da crise, não, né, mas ele foi eleito em 32, então um pouco depois da crise, ele foi encarregado de fazer um plano econômico para recuperar a economia dos Estados Unidos. Né, então eles fizeram esse plano chamado de Novo Acordo, um programa de intervenção estatal na economia. Tá? As ideias do New Deal rompiam com os princípios do liberalismo econômico, como eu disse. Então o liberalismo pregava o quê? O Estado mínimo, a não intervenção estatal na economia. Então, o governo vai ter que fazer intervenção estatal na economia para tentar solucionar a crise. Né? Então, de certo modo, eles acabaram tendo que romper em parte, momentaneamente, vamos dizer assim, com esses princípios do liberalismo econômico. Tá? Aí o programa foi chamado de, baseado nas ideias desse cara aqui, desse inglês, economista inglês aqui, John Maynard Keynes, né? Que é um adepto, escreveu uma teoria chamada keynesianismo, né? Teoria keynesiana ou keynesianismo. Vai basear nas ideias dele aí, que é um defensor do quê? Da intervenção do Estado na economia para solucionar as crises econômicas. Tá? Aí o governo fez investimento na indústria, né? Fez investimento na agricultura para solucionar os problemas, para resolver os problemas momentâneos então da economia dos Estados Unidos, né? Créditos e assim por diante. Para combater o desemprego, ele lançou um programa de grandes obras públicas, né, para empregar as pessoas que estavam desempregadas, né, colocar as pessoas para trabalhar para sair dessa crise. Construção de barragens, estradas, pontes e assim por diante. E aí, quando criou uma legislação mais rigorosa, vamos dizer assim, para controlar a atividade das bolsas de valores, né,
para não gerar uma especulação desenfreada, como foi nessa época aí, né? E ele regulamentou carga horária semanal, salário mínimo, 40 horas semanal e assim por diante. Seguro-desemprego, subsídio, entre outras coisas mais para ajudar os trabalhadores, então, dos Estados Unidos. Beleza, resultados do novo acordo. De 1933 a 37, esse programa econômico ele acabou conseguindo relançar o consumo, diminuir o desemprego, né, subir os preços das mercadorias e tal, e começou a solucionar a crise então, nos Estados Unidos. Então, até 37, os Estados Unidos, boa parte já tinha se recuperado um pouco a sua atividade econômica, atividade laboral. Aí, então 35, a economia dos Estados Unidos voltou a crescer, né? E aí, como consequência, a crise foi começando a ser superada a partir daí. Tá? Então, beleza, galera? Atividade. Aqui a sugestão para pesquisa, ó, que eu coloquei ali para vocês, é para aprofundar o assunto, tá? Que não dá tempo de a gente falar tudo aqui, ó. Vocês pesquisar sobre keynesianismo, tá? John Maynard Keynes, né? Esse economista inglês, e o welfare state, né? O estado de bem-estar social. Precisar para ver o que é isso aí, para aprofundar. Beleza? Então, okay.